Bom, para vou ser sucinto, tudo que eu tenho a dizer hoje são 2 pontos. Primeiro, nós ainda falamos sobre direitos humanos de uma forma muito abstrata, mas que, na verdade, no nosso país, os direitos humanos só começaram a ser falados no momento que a tortura chegou à classe média. Então, nós temos que ser plenamente conscientes disso. Está na hora de criar uma cultura dos direitos humanos, uma cultura de práticas dos direitos humanos, e, inclusive, obrigar o Estado a se tornar plenamente um Estado de direitos humanos. E segundo, quer dizer, como corolário dessa cultura de direitos humanos, nós precisamos abandonar essa postura de evitar os conflitos, de evitar a dissensão. Nós temos que aprender a conflitar de forma civilizada, porque o uso da violência para resolver os conflitos é uma forma de fugir aos verdadeiros conflitos que exigem um outro tipo de resolução. Eu quero agradecer aqui a todos presentes, ao professor Carlos André, mais uma vez reforçando a gratidão por ser convidado para representar a Jurema, e digo que cada um de vocês, relembrando a minha fala anteriormente, cada um de vocês tem uma responsabilidade. Não esqueçam, pelo amor de Deus, dessa responsabilidade que cada um carrega de banir esse tipo de comportamento, esse tipo de intolerância da sociedade, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja na sua rua, seja na sua própria denominação religiosa, independente de qual seja. Veja no outro a semelhança que você mesmo pertence, que você mesmo carrega. Atento-se para o lado da Jurema, eu vou deixar aqui um ponto de uma particularidade que poucos sabem, é que a Jurema ela tem um secretismo e uma ligação muito forte com a praia de Tambaba, litoral paraibano. Mas não remetam a Tambaba o lado comercial, o lado naturista, exatamente. O lado encantado, o lado sagrado de Tambaba, pertencente à Jurema, encontra-se muito longe e até mesmo resguardado pelas águas sagradas do mar, daquele espaço comercial, aquele espaço nudista, né? Que é uma cidade encantada que existe lá, é onde guardam os encantos de vários mestres. E dentre todos esses mestres existe um que eu tenho muita afinidade, que é o mestre Filipiano, que Deus salve sua força, meu mestre. E ele canta assim: eu venho de um outro mundo, pra que mandou me chamar? Sou mestre velho da Jurema, o velho. Salve, gente. Eu queria também, na fala final, acho que só reforçar o que o professor Joaquim coloca, quer dizer, também um pouco fecha a minha fala também, da importância de a gente fazer um pouco essa, quer dizer, a confrontação construtiva, né? A confrontação em que, enfim, existem várias exigências, a gente teria que fazer outra palestra para colocar, mas um dos elementos que eu queria retomar, que o professor também colocou, é a importância do conhecimento mútuo. Discordar sem conhecer não chega nem perto de discordar, na verdade, é simplesmente uma oposição paranoica, né? Não chega nem mesmo a ser em cima de uma fantasia que eu tenho do outro, eu faço um ataque. Eu não conheço. Eu queria terminar justamente lembrando um caso que aconteceu recentemente. Eu e o professor Carlos André estavam numa oficina deliberativa sobre o tema, e eu estava facilitando um grupo, e tinha um pastor africano, inclusive bastante sensível, inclusive participante lá em Pernambuco do Fórum de Diálogo Interreligioso, quer dizer, visivelmente uma pessoa aberta à questão, ao diálogo. E aí ele citava o caso de uma dificuldade que ele estava tendo na paróquia dele, na igreja que ele liderava, que estavam colocando ofertas na frente da igreja. E toda a comunidade tomava aquilo como uma afronta, porque alguém estava fazendo trabalho contra a igreja. E eu calado, porque eu não podia fazer nada, porque eu estava como facilitador, vai perguntando como era essa oferenda, né? Como era, aliás, esse despacho, esse trabalho. Não, porque tinha
era arroz, tinha umas velas brancas, etc. Né? Aí eu acho que deve ser uma oferenda de Oxalá, né? Aí ele falou, não conheço. Pois é. Aí eu expliquei aí, olha, que poderia ser um trabalho para uma macumba, né? Mas depois que ele explicou isso, eu disse, olha, quando se faz uma oferenda ao orixá, então depois essa oferenda é colocada no lugar correspondente ao axé daquele orixá. Então, se for Oxum, é colocado no rio, se for Iemanjá, é colocado no mar. E veja, no caso, provavelmente era Oxalá, então é Jesus, não, o secretismo, foi colocado na frente da sua igreja. E vou dizer mais, não se coloca a oferenda de Oxum em rio poluído, e não se coloca a oferenda de Iemanjá em mar sujo. Na verdade, só se considera que o axé é mais forte. Então, veja, não foi um trabalho contra, nem foi uma afronta, foi uma oferenda e um elogio. Porque essa comunidade que fez a oferenda achou, acreditou que o axé de Oxalá na sua igreja merecia a oferenda. E aí, na hora, quer dizer, mudou completamente a concepção do que ele estava vendo. Isso me deixou convicto do quanto muitos dos nossos conflitos decorrem simplesmente disso, de uma fantasia sobre o outro que a gente não sabe, né? Ronaldo adiantou, inclusive, uma atividade que a gente está integrando na Paraíba, que é a oficina Debelt. A Fundação Joaquim Nabuco nos convidou, a tecnologia funciona muito bem. Fechou o trabalho todo em Brasília, o coordenador de diversidade religiosa dentro do nosso grupo, que é o professor Marcos Adão, esteve presente lá no fechamento, na presidência da República, e o resultado foi muito bom. Sim, você estava lá, estou falando pelo grupo, mas você estava lá pelo Nova Consciência. Pela Secretaria de Direitos Humanos, né? Então, nós, no Videlice, tanto eu como líder, o professor Francisco como vice-líder, consideramos que esse passo agora é próximo, natural, na luta pela diversidade religiosa na Paraíba e pela instalação do Comitê da Diversidade Religiosa do Estado da Paraíba, né? Estamos nisso, já tem um tempo, tentando sensibilizar, e parece que chegou a hora, a sensibilização, afinal de contas, depois de algum tempo, chegou ao ponto. Eu tenho também um grupo de estudo na universidade, e isso também me levou a outra reflexão, e eu finalizo também com uma atividade que a gente vem realizando na universidade. Eu tenho umas alunas, inclusive por conta das pesquisas que eu tenho feito também visitas, tenho curiosidade de visitar terreiros de Candomblé, de Jurema, etc. E aí é visível que aí uma condição indispensável para esse encontro, para esse diálogo, para esse conhecimento acontecer, e aí é uma coisa realmente que tem que vir da pessoa, né? É superar os medos. Né? Quer dizer, essa paranoia está muito ligada ao medo do outro e do desconhecido, que realmente decorre de uma certa coragem de querer enfrentar e até dizer assim, não, eu continuo discordando, mas agora eu conheço, por isso. Em decorrência disso, eu finalizo, nós estamos realizando também na Universidade Federal de Campina Grande as rodas de diálogo ecumênico interreligioso, com a proposta que eu não vou me alongar por conta do tempo, mas em cima de temas. A ideia não é discutir questões doutrinais, né, que aí, se começar por aí, a gente não promove o diálogo, questões mais pastorais de ação. A primeira foi sobre dependência química, então serviços que os grupos religiosos têm, e a última foi sobre alimentação e espiritualidade. Tivemos vários grupos, e a ideia é, durante o ano, pelo menos a cada 12 meses, realizarmos essas notas, então estão todos convidados, e à medida que a gente for fazendo, vamos passar a lista, vamos ver se consegue a lista também aqui, a Nova Consciência, para estar convidando todos a participar. Então, obrigado aí pela paciência, pela audiência. Novamente, em nome da comunidade Bahá'í, de Campina Grande, da Paraíba, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos. E eu cito uma frase do maior sábio persa, conhecido como Abdu'l-Bahá, que diz que conhecimento é luz, ignorância é escuridão. Então, todo ato de ignorância é puramente falta de conhecimento. Por isso, os grupos de estudo, e eu me coloco à disposição para estar juntos, por favor, e vamos conhecer. Sem conhecimento só existe preconceito, escuridão e ignorância. Muito obrigada. Francisco. Bem, eu gostaria de dizer que a audiência foi bastante significativa, conjunto e acredito que os móveis está aqui, bastante significativo esse testemunho. Vocês
estão de alguma maneira engajados com esse tipo de luta que aqui é preconizada, e que como cidadãos, não só num espaço como esse, que já vem trabalhando há algum tempo, eu gostaria de parabenizar a todos que participam dessa mesa. Desejar que todos tenham muita força, muita inspiração para continuar lutando por aquilo que acreditam, porque essa luta é por uma humanidade esclarecida, por uma humanidade irmã. E é preciso dizer que, muitas vezes, a oposição é amizade, às vezes, a amizade é a oposição verdadeira. É preciso enfrentar esses conflitos, é preciso saber que, em conjunto, estão todos aliados por uma mesma causa, guardando as especificidades de cada luta. E é muito importante, dentro daquela questão que foi posta aqui, de uma dificuldade quanto às palavras, quanto àquilo que pode ser uma linguagem nesse debate, é muito importante ouvir o que cada um tem a dizer. E ouvir a ponto de não confundir. É preciso perceber que nós não podemos mais confundir o mesmo com o outro, nem o outro com o mesmo. É preciso, ao ouvir, perceber o que o outro está dizendo, se solidarizar com aquilo que é comum, né, e dar todo o apoio a ele dizer aquilo que ele acredita, mesmo que seja diferente. Do que, no fundo, a linguagem que nós utilizamos pode muito bem impedir que nós tenhamos uma compreensão mútua e verdadeira. Então, desejo a todos muita força, muita inspiração do divino, como cada um acredita, porque, de fato, vocês representam isto nesse espaço público, que é muito importante, que eu gostaria que trouxesse muitos frutos, como já vem dado a todos que estão ligados a essa luta. Parabéns a todos. Passar a palavra para a Mãe Lúcia, logo depois a gente tem uma palavra final pela coordenação. Mãe Lúcia. Bom, também quero dizer que a minha primeira incorporação se deu nessa cidade aos 9 anos de idade, na rua Cícero Jacinto, 155, terreiro Oxum Jaburaí, Padrão Rodrigues, na Goiaba. Meu respeito a ele. Foi num dia de Jurema, onde o caboclo me tomou, o caboclo boiadeiro, que me rege até hoje também. Eu vou rezar Yorubá e vou traduzir. Iba Olumare, Iba Kodá, Iba Xedá. Auarebel do Oxum Jubal, Kiba Axé, Tamanabá, Atorojé. Ele diz assim, mais ou menos: eu saúdo Olodumare, Deus maior. Saúdo o primeiro homem criado. Saúdo o último deles a ser criado. Nós que cremos em Oxum, pedimos esperança, pedimos e esperamos que nossos desejos se realizem hoje e sempre. Axé. Como uma mensagem final para que a gente reflita sobre o que é exatamente a natureza dessa luta e que tipo de ação ela nos leva a ter, e a percepção que a gente tem que ter, precisa ter do outro que está conosco e do outro que não está conosco, que às vezes está contra nós. Eu citaria um trecho do processo inquisitorial do maçom Hipólito José da Costa. Hipólito foi um inquisitoriado muito especial, pelo nível cultural muito alto, por ser um maçom de uma presença muito firme na vida portuguesa, por ter um conhecimento político muito grande. Ele escreveu logo após a fuga da prisão, evidentemente com o apoio dos irmãos maçons, e a chegada a Londres. Ele escreveu a narrativa da perseguição, mas não é na narrativa que está, é no processo. E, num determinado momento, anotou-se como um desaforo dito pelo prisioneiro, né? Ele, prisioneiro, diz ter o tribunal nenhuma luz e diz que o tribunal não quer ter luz alguma. E é verdade. Muitos dos nossos adversários que atuam como inquisidores até hoje não têm e não querem ter luz alguma. Desses, não adianta esperar a reação. Portanto, a nossa luta não é, para muitos, uma luta de convencimento do outro.
porque a maior parte dos nossos adversários nunca vão se convencer. A nossa luta, infelizmente, a gente tenta convencer até a convite para a Igreja Universal, a gente já fez. A gente já teve uma reunião, pelo menos, com o pastor da Universal, o Lúcio estava lá. A Fundação, a Fundac, foi a testemunha disso, mas na maior parte do tempo as pessoas não se convencerão. Então, esse é o gênero da luta, esse é o tipo da luta. O que vamos fazer com as pessoas que não se convencerão? Vamos passar adiante. Nós vamos agir como elas exigem de nós. Ou seja, vamos construir a diversidade religiosa de maneira cidadã, de maneira civilizada, de maneira construtiva, sem deixar que a atitude crudelenta, a atitude fechada, a atitude incivilizada, a atitude grosseira, seja dela a nossa. Nós não podemos repetir esse aniversário. Nós não podemos fazer o que ele faz. Não. Nós temos que manter exatamente esse clima maravilhoso que está aqui, de pluralismo, de abertura, de riso, de diversidade, de alto astral, para vencer a luta como ela merece. E, mãe Lúcia, me passa aqui, oficina deliberativa da Fundade, quem quiser conhecer, não, aqui embaixo. Perfeito. É outra coisa. Quem quiser conhecer Candomblé, dia 28 de março, festa de 34 anos de iniciação no terreiro Mideuá em João Pessoa. Faça um convite, mãe. Sempre no último sábado do mês de março é feita a festa da Oxum da casa, que é o Mideuá, e agora no dia 28 eu estarei completando 34 anos de iniciada para o Candomblé, porque para Jurema eu já nasci tomando Jurema, porque a minha avó era descendente dos potiguaras com os Cariri Chocró, e quando eu nasci em casa, que minha mãe, antes de colocar para mamar, minha avó dava uma colherinha de Jurema. Então, o meu primeiro leite foi Jurema, e até hoje eu faço a Jurema sem mistura alcoólica, que aí é um conhecimento deixado pela minha avó, que ia comigo pegar a Jurema, a raiz da Jurema mexa, que ela arrancava e não mata o pé da Jurema. Se você tirar a raiz errada, a juremeira morre. Então, dia 28, a partir das 19 horas, quem quiser acessar, a gente tem um site, www.omideuá.com.br, e também temos o nosso Facebook, a Lúcia Omideuá. Então, lá a gente tem sempre a hora, onde se localiza, e o telefone para quem quiser ir. Omideuá com W no final. Esse U é W. É VW. Que é escrito ainda no idioma realmente iorubá. Então, mantendo esse coração leve, vamos adiante na luta e estão todos convidados agora para a ação coletiva aqui na frente. Boa noite,